Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos relembrar aí os assuntos que vimos no segundo bimestre, a fim de que possamos memorizar e discernir aí um assunto do outro. Vamos relembrar primeiro as orações subordinadas. Como que eu diferencio uma oração subordinada substantiva de uma oração subordinada adjetiva? Uma oração subordinada substantiva, ela trabalha com os elementos do substantivo, ou seja, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, predicativo, e tem também ali a oração subordinada subjetiva. E o que? Ele funciona como uma conjunção. Agora, na subordinada adjetiva, o que ele irá funcionar como um pronome relativo, porque ele acompanha uma estrutura nominal. Então vamos relembrar aí como que nós fazemos a diferenciação de uma oração de outra oração. Então, relembrando, ele disse que tudo terminará bem. Onde que está a oração principal? Ele disse. Se eu chego para vocês e falo, ele disse, automaticamente vocês vão me perguntar, ele disse o quê? Então, esse disse aqui, o que ele é? Ele é um verbo. Ele é um verbo transitivo? Sim, ele é transitivo. Lembra da ideia da transição, que ele precisa se locomover? Então, esse verbo ele precisa de um complemento. E ele é direto ou ele é indireto? Ele é um verbo transitivo direto, porque ele não está acompanhado da preposição. Então, tem um verbo transitivo direto. Esse que, será que ele funciona como um pronome relativo? Que eu posso falar assim, ele disse o qual tudo terminará bem. Ele disse a qual tudo terminará bem. Não, isso não tem sentido. Em uma outra técnica para nós verificarmos aí se é uma oração subordinada substantiva, é esta. Ele disse isso. Isso o quê? Que tudo terminará bem. Então aqui eu tenho o que funciona como uma conjunção integrante. Por que se chama integrante? Porque esse que acaba unindo uma ideia a outra. E essa é uma oração subordinada por qual motivo? Porque ela acaba auxiliando a oração principal. A oração principal só sabe essa informação. Ele disse, mas disse isso o quê? Que tudo terminará bem. Então esse que realmente ele é uma conjunção e ele não está acompanhando uma estrutura nominal, e sim uma estrutura verbal. Então essa é uma oração subordinada substantiva. Então eu preciso verificar aí essas características para que eu possa identificar e diferenciar uma da outra. Agora vamos ver aqui. Os homens que se esforçam serão premiados. Essa eu já preciso fazer o seguinte. Os homens, os quais se esforçam, serão premiados. Eu consigo substituir esse que por os quais? Sim. E ele não está acompanhando um verbo, ele está acompanhando uma estrutura nominal, que é o quê? Homens. Então, os homens, os quais se esforçam, serão premiados. Como que eu vou achar a oração principal aqui? Na oração subordinada adjetiva, a oração principal ela pode ter aí uma quebra. Então, os homens serão premiados. Os homens serão premiados. Mas são todos os homens que serão premiados? Não, somente os que se esforçam. Ou eu posso substituir todo esse termo aqui por isso. Os homens esforçados serão premiados. Por isso que ela se chama oração subordinada adjetiva, porque ela acaba o quê? Caracterizando uma estrutura nominal diferente da subordinada substantiva. Então, os homens serão premiados. Que homens? Os que se esforçam. E aqui, será que está explicando ou será que está restringindo? Está restringindo. O que é uma restrição? É uma limitação que não serve para todos. É a mesma coisa que eu mencionar.
isto é restrito, ou seja, nem todos podem fazer. Então, eu tenho aqui os homens serão premiados, mas não é todos os homens, eu não posso generalizar. É somente os homens esforçados, os que se esforçam. Então, aqui eu tenho a ideia de uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Por que se chama subordinada? Lembra da ideia da subordinação, que é uma coisa dependendo da outra? Os homens serão premiados. Mas daí a subordinada entra para explicar. Os homens serão premiados, mas somente os que se esforçam. Uma explicação aqui restritiva, que menciona que é somente aqueles que se esforçam. Os outros não serão premiados. Agora aqui, a Lua será pesquisada pelos cientistas. Aqui está a minha oração principal. A Lua será pesquisada pelos cientistas. Verifiquem que dentro da vírgula eu tenho aqui a explicação que reforça o sentido da Lua, porque a Lua realmente é o satélite natural da Terra. Então eu não tenho uma ideia restritiva aqui. Aqui eu tenho a ideia de uma subordinada adjetiva de qual tipo? Explicativa, porque está entre vírgulas. Então, verificamos aí alguns casos de como que nós conseguimos aí diferenciar as orações. Agora vamos aí verificar um exercício da apostila sobre um outro conteúdo que nós vimos bastante, que é a crase. E depois falamos da diferença da regência verbal e nominal, que foram esses assuntos aí que abordamos. Então pausem a tela se necessário, para que vocês façam aí as anotações que considerarem importantes. Vamos verificar um exercício da apostila que trabalha justamente a questão da regência e a crase. Esta ideia aqui. Não aspirava primeiras colocações no exame porque nunca atentara palavras dos seus professores. Então, notem, não aspirava às primeiras colocações no exame porque nunca atentara às palavras dos seus professores. Vamos aí verificar se eu coloco a crase ou não coloco. Aqui eu vou trabalhar com a questão da regência verbal e também vou trabalhar com a questão da regência nominal. Então, dois assuntos aí que nós verificamos, que nós conseguimos englobar em um único assunto. Então, vejam aqui, não aspirava. Eu mencionei para vocês que o verbo aspirar, ele tem dois sentidos. Ele tem o sentido de aspirar no sentido de respirar, inalar, e aspirar no sentido de que eu almejo. E quem almeja a alcançar alguma coisa. E quem respira, respira o quê? Então existem verbos que podem ter mais de dois sentidos, vai depender ali do contexto. Lembra que eu mencionei, eu aspirei ao ar da montanha ou eu aspirei o ar da montanha? Eu aspirei o ar, porque nesse contexto o verbo aspirar está no sentido de respirar. E quem respira, respira o quê? Agora se eu falo, eu aspiro o cargo naquela empresa.
não é eu aspiro o. Daí esse aspiro já está no sentido do que? De almejar. Quem almeja, almeja a algo. Quem aspira no sentido de almejar, aspira a algo. Aspira a quê? Ao cargo da empresa. Então, notem essas diferenças, é isso que nós chamamos de regência. Regência verbal, um verbo que pode vir ou não acompanhado de preposição. E regência nominal, um nome, ali substantivo, adjetivo, advérbio que sempre irá solicitar uma preposição. A regência verbal, o verbo pode ou não ter preposição, porque trabalha com aquela mesma ideia do verbo transitivo direto, que não precisa de preposição, e do transitivo indireto, que precisa de preposição. Um outro exemplo disso é o verbo assistir, que eu já mencionei aqui. Eu assisti o paciente. Se esse verbo assistir estiver no sentido de ajudar, de auxiliar, então ele é transitivo direto, não precisa da preposição. Eu assisti o paciente. Agora, eu assisti o jogo ou ao jogo. Esse verbo assistir está no sentido do quê? De ver, de visualizar. Daí ele vai precisar da preposição. Porque quem assiste no sentido de ver e visualizar, assiste a alguma coisa. Assistiu o quê? O jogo, que é uma palavra masculina. Então, por isso que juntou. Ele assistiu ao jogo e não assistiu o jogo. Mas vamos voltar aqui ao exemplo. Não aspirava às primeiras colocações no exame. Será que esse aspirava, pela leitura que nós fizemos aqui neste exemplo, ele está no sentido que ele está falando que ele não respirava as primeiras colocações no exame, ou de que ele não almejava, ele não esperava as primeiras colocações no exame? A segunda opção, ele não almejava. E o verbo aspirar, no sentido de almejar, percebam que os dois têm percebam que aqui o verbo aspirar tem o sentido de almejar. Nesse contexto, os dois significam a mesma coisa. Quem aspira no sentido de almejar, almeja a algo. E ele não almejava o quê? As primeiras colocações. Primeiras aqui é uma palavra feminina ou é uma palavra masculina? É uma palavra feminina e aceita um artigo aqui, as primeiras, plural com plural, crase nada mal. Eu tenho o a, que é uma preposição que saiu do verbo aspirar, então assim eu tenho a crase, que eu poderia ler, não aspirava para as primeiras colocações no exame, porque nunca atentara, ou seja, ele nunca ficou atento. Atento é o quê? É um adjetivo, mas aqui eu tenho ele no sentido de verbo, aqui no pretérito mais que perfeito. Depois eu passo um específico de atento, que é um adjetivo. Então, não aspirava às primeiras colocações no exame, porque nunca atentara. Quem fica atento a alguma coisa. E ele ficou atento o quê? Para as palavras. Então, verifiquem que palavras é feminino, aceita aqui o artigo no plural, mais o substantivo no plural, plural com plural, crase, nada mal. Então, aqui eu coloco a crase. Não aspirava às primeiras colocações no exame, porque nunca atentara às palavras dos seus professores. Então, nesse caso, os dois vai a crase. E uma regência nominal, por exemplo, ele está apto. Quem está apto a fazer alguma coisa. Ele está apto a fazer a prova. Ele está atento. Quem está atento a algo. Ele está atento a tudo que acontece ao seu redor. Então, relembramos aqui alguns assuntos que trabalhamos. Revejam os vídeos anteriores para que vocês possam revisar melhor todo esse conteúdo que nós verificamos até o momento. Nos vemos então na próxima videoaula. Até mais e cuidem-se.